Olá, sejam bem-vindas para essa live sobre chocolate. Chocolate e os benefícios do polifenóis do cacau. A live temos uma convidada que é a engenheira de alimentos da Praver, que vai nos falar sobre todos esses benefícios. A gente teve que entrar de novo, eu estava antes, estou começando de novo a contar o que aconteceu aqui. E a Praver é nossa apoiadora no evento 40 e mais. Isso aí, Natália. Vamos. Apertei de novo. Entrou ali o pedido e eu acertei. Como eu aceito. Ah, muito bem! Aê! Conseguimos! Deu certo. Acontece. Isso faz parte de vida ao vivo. Para quem está entrando, em seguida eu vou desativar os comentários, mas eu quero pedir para vocês encaminharem com o aviãozinho a live para alguma amiga, algum amigo, porque o que a Nath vai falar é muito interessante. Chocolate pode ser vilão quando comido, né, ingerido em quantidades exageradas e de má qualidade, mas pode ser uma fonte deliciosa com benefícios à saúde. Exatamente. A Natália é engenheira de alimentos da Praver, trabalha com todo o processo no desenvolvimento das linhas e vai falar sobre isso. Bom, eu vou desativar aqui os comentários para a gente ficar mais à vontade, mas no finalzinho eu reativo. Vou pedir para vocês, se puderem, mandar o convite para mais gente. Bom, Natália, eu queria que tu te apresentasse, mas antes de tu nos contar sobre os benefícios dos polifenóis, o que é polifenol, o que o cacau pode fazer de bom para a saúde, eu queria que tu contasse quem tu és, da história da empresa que tu trabalha, como é que tu foste parar nessa empresa, me conta um pouquinho de ti. Tá, joia. Boa noite, doutora. Um prazer estar aí com vocês. Um prazer falar sobre chocolate, né? Que é uma delícia em todos os sentidos. E falando um pouquinho de mim, então, eu sou engenheira de alimentos, tenho especialização em processos e fui parar na Praver em 2015. A história da Praver remonta aí em 1975, que foi quando a empresa foi fundada pelo seu Jaime Praver, que sempre foi uma pessoa assim visionária, à frente do tempo, né? Ele era dentista e acabou se aventurando aí numa busca pelo mercado de chocolates. E começa com ele essa questão também de sempre buscar inspirações e de ter um olhar mundo, né? Na questão de inovação em chocolate, de ser referências, de buscar tendências, né? O seu Jaime fez uma viagem à Argentina, em Bariloche, que foi aonde ele buscou as ideias, né? Buscou a vontade mesmo de empreender. E aí fundou a Praver, então, em 1970. E superou, né? E superou, porque sempre Superou. Eu várias vezes a Bariloche e o chocolate lá não é tão bom. É bonito, mas não é gostoso. Esse que é o legal da inspiração, né? Tu busca a inspiração, mas tu quer sempre fazer melhor e fazer do teu jeito, né? E então, em 2015, eu fui convidada a trabalhar na Praver com a gestão atual, né, com a família Brock. Tive o prazer de uma conversa muito agradável com eles e entrei com esse desafio, né, de inovar, de dar um frescor para a marca, mas não esquecer da essência, né, do artesanal, da tradição, né? A Praver é uma marca muito tradicional. Então, a gente busca aí trazer frescor, trazer experiências novas, né? O trabalho do P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, é exatamente isso. É pesquisar o que tem de ingredientes, de artigos científicos e conectar isso, transformar isso em processo, calcular as formulações, né? Que são os grandes segredinhos, e fazer um link, na verdade, com todas as áreas da empresa, né? É um setor que tem a ver com o marketing, né? A tendência que a gente vai buscar tem que estar de acordo com o que o comercial busca, com o que o público quer, não só de acordo com o que a gente lê de pesquisas. Então, é um setor aí que busca inovar, busca trazer experiências multissensoriais em chocolates, busca a indulgência, que é o encantamento máximo, e trabalha também em consonância com a legislação, né? Que é importante a gente frisar. Então, um pouquinho. Me conta, assim, eu como médica que trabalho com a longevidade, eu prescrevo às vezes polifenóis do cacau.
né? Polifenóis do chá verde, vai na prescrição exatamente escrito assim, polifenóis do cacau, 300 miligramas, 500 miligramas. E o chocolate é uma excelente fonte de polifenol. Mas me explica, né, para todo mundo que está assistindo entender o que é o polifenol e como que o polifenol pode trazer benefício para a nossa saúde. Ah, bacana. Esse assunto rende, né, doutora? É muito legal. Assim, os polifenóis, eles são basicamente micronutrientes que estão presentes no cacau e que estão associados à sua capacidade antioxidante, né? Então, a gente já vai falar um pouquinho mais. Onde que eles se encontram? Realmente, no cacau, no fruto, né? A gente não pode esquecer que o cacau é um fruto. A gente pensa em chocolate, a gente esquece que ele vem do fruto do cacaueiro. E no chocolate, no cacau in natura, no fruto, a presença desses polifenóis, desses compostos bioativos, é super elevada. Então, assim, tem muitos estudos que mencionam que as etapas de beneficiamento do cacau que ocorrem na fazenda, que depois a gente vai falar um pouquinho, principalmente a fermentação, já elimina boa parte dos polifenóis e os processos industriais também. Mas, ainda assim, a gente vê através de diversos estudos científicos que a capacidade antioxidante do líquor de cacau, da massa do cacau e dos chocolates amargos é super elevada. Então, cabe a nós estudarmos e procurarmos cada vez mais reter esses antioxidantes em como fazer o processamento reter cada vez mais, porque assim a gente já tem muitos benefícios associados. Então, vamos falar um pouquinho, né? O cacau em pó. Isso. O cacau em pó, ele vai ter ali cerca de 10% do seu peso em antioxidantes, por exemplo. Os chocolates amargos, a gente o vai cacau falar... em pó, ele tem porcentagem também, Natália? Eu posso ter um cacau em pó 70%, 90%, como eu tenho a barra? Se tu trabalhar com cacau em pó puro, tu tem 100% cacau. O cacau em pó, ele é derivado da prensagem da torta de cacau, a prensagem do líquor de cacau. Então, ele nada mais é do que o líquor, né? Depois da extração da gordura dele, a massa de cacau, ela conserva 50% da manteiga de cacau. Então, dessa massa de cacau, a gente extrai a manteiga e resta o que a gente chama de torta de cacau. Dessa torta de cacau triturada, a gente vai ter o cacau em pó. Então, por isso o percentual de gordura do cacau é menor também, do cacau em pó. Porque a gente já retirou, né? Mas ele... Isso. Mas ele conserva... Não. Me surgiu essa dúvida agora, quando tu falou do cacau em pó. Perfeito. Se ele tinha essa diferença. Isso, exatamente. Mas ele conserva os antioxidantes e os chocolates escuros. E quando a gente fala em chocolates escuros, a gente normalmente vai trabalhar acima de 70%. Os chocolates escuros, por exemplo, 100 gramas, costumam ter ali 53,5 miligramas de epicatequina, que é um dos tipos de flavonoides, né? Então, a gente encontra no cacau, realmente. A gente não vai encontrar nos chocolates claros, né? Que daí só vão ter a fração da manteiga de cacau. Aí a gente não tá realmente encontrando os flavonoides. Mas quanto maior o percentual, maior a abundância desses antioxidantes. E aí, então... eu sou uma defensora. Eu acho que essa vida saudável tem que ser saborosa também, né? Então, assim, a paciente eu nunca mais... Não, tu vais poder, só que vai ter que habituar o paladar para uma concentração de cacau um pouco maior, ele fica um pouco mais amargo, mas em compensação a gente vai estar diminuindo a gordura e vai estar aumentando esse polifenol, né? Essa mudança no paladar, eu acho que aos pouquinhos vai tendo. Ainda não é a maior procura, né? Com certeza, mas é uma mudança que a gente vem notando muito evidente em números, assim. E isso se deve, claro, à pesquisa científica, ao reforço da comunidade médica, né? A essa gourmetização do paladar das pessoas. E é verdade, assim, o chocolate acompanha muito o vinho, acompanha muito o café. A gente começa um chocolate 70% com um café, meu Deus, é maravilhoso. Exatamente. E um chocolate escuro, bem formulado, com matérias-primas boas, ele é maravilhoso. Então, assim, o nosso 73% de cacau procura essa questão de harmonizar, de não deixar tanta acidez. As pessoas falam, não, eu não gosto. Experimenta, né? Se permite aprender
a degustar esse chocolate. E outra, pode começar, eu comprei, da última vez que eu fui na Praver, que eu fui comprar um presente, quando eu compro chocolate, eu compro de lá sempre, já comprava antes de vocês apoiarem. As bolinhas, aquelas que é com recheio de banana passa. Ou seja, a banana passa é super doce. E o chocolate por fora, aquela camadinha mais amarga, fica delicioso. E é uma forma de ir habituando o paladar a esse chocolate que é mais saudável. Não que não como o outro, né? Mas para nós, mulheres climatéricas, que já temos mais dificuldade de manutenção de peso, é uma forma da gente ter tudo, né? Ter o chocolate e ter a manutenção do peso. Exatamente, doutora. E aí a gente aproveita e já fala realmente nos benefícios. Ali tu vai ter o potássio da banana, né? O próprio cacau, o chocolate tem também o triptofano e o magnésio, que são os nutrientes que vão estimular a produção dos neurotransmissores, né? Serotonina, Serotonina, exatamente. Que vai dar todo esse bem-estar. Aí tu junta com a teobromina, que é o estimulante do sistema cardiovascular do cacau. Aí eu sempre digo, nossa, uma dragem de banana, um cafezinho para estimular a parte mais cerebral, a gente tá super, né? Pode treinar, alimenta, né? Então, é um componente muito legal. Então, assim... Hoje, depois do almoço, eu revisando as nossas, o que eu ia te perguntar, eu me lembrei, eu ainda tenho, porque eu tinha guardado num cantinho, assim, num cantinho que ninguém acha. Eu ainda tenho umas bolinhas que eu comprei semana passada lá. Perfeito, doutora. Me diz uma coisa, eu anotei aqui que eu fico na dúvida. Quais as quantidades do chocolate dark recomendado, né? E também já me fala um pouquinho das outras linhas. O que é o chocolate 40, 50, 60 e as quantidades, né, de polifenol, mais ou menos em cada um, para que as pessoas entendam, né? A opção na hora de optar. Não, mas espera aí, eu sei que esse tem mais polifenol, mas esse as crianças vão gostar mais. Então, se tu puder explicar um pouquinho isso. Perfeito. Realmente, as pesquisas, elas ainda... Existe um range, né? Uma abrangência que vai de 6 gramas até 100 gramas de cacau, né? Então, a gente tem ali algumas pesquisas associadas que com 10 gramas de cacau já se perceberam melhora na diminuição da pressão arterial, né? Uma resposta já quase que imediata com o consumo de 10 gramas. Outras pesquisas falam que 80 gramas de chocolate quente, né? Que seriam 80 gramas não. Mas isso a quantos por cento? Isso a mais ou menos quantos por cento? Sempre falando acima de 70, tá, doutora? Tá. Assim, realmente, a gente não encontra literatura abaixo de 70 quando se fala em potencial antioxidante, tá? Então, assim, a gente vai ter, obviamente, que num chocolate meio amargo, por exemplo, a Praver já tenta jogar os níveis um pouco mais altos, né? A gente trabalha com 52% no meio amargo. Em geral, a convenção vai de 40%, 45%. Então, é lógico que com 52% tu já tem um nível antioxidante maior. Mas, realmente, os dados mais científicos, eles vão ficar ali acima de 70, né? Isso. Ou então, trabalhando ali com o chocolate em pó. Então, assim, a questão do estímulo cerebral é muito legal, que uma pesquisa americana falou ali, ó, 2 xícaras de chocolate quente já vai estimular muito o fluxo sanguíneo no cérebro. Então, já deixa a pessoa mais ativa, já vai para um viés de prevenção de Alzheimer, né? Então, assim, tem essas questões muito interessantes. O antioxidante, ele vai, sem dúvida, trabalhar nessa parte, para as pessoas não acharem que é muita viagem. Não é viagem, não. Exatamente. Tem fundamento. E tu sabe que tem 2 perguntinhas na caixinha e uma delas é se atrapalha o sono. Sim, lógico que atrapalha o sono. Ele é tão estimulante, ele faz tão bem para o cérebro que a gente não deve comer de noite. O cacau, como eu falo da insônia sempre, o cacau entra como café. Para quem tem problema de sono, até o meio-dia. Depois do almoço, deu. Só amanhã tu come outro pedaço. Essa hora não é hora de comer cacau. É isso aí. E sabe o que, doutora? Eu já retorno a tua pergunta também, ali continuando no chocolate, mas eu acho que talvez seja interessante as pessoas entenderem como funciona o mecanismo, né? Tá, eu vou comer chocolate, mas como que vai auxiliar no sistema cardiovascular? O que acontece? Ele vai promover, né? Os polifenóis do cacau, eles vão promover a liberação de óxido nítrico, que é uma substância que vai dilatar os vasos sanguíneos. Minhas seguidoras todas conhecem o óxido nítrico, de tanto que eu falo neles para melhorar o fogar. Legal. E aí o sangue flui melhor, diminui a pressão arterial e aí tudo acaba convergindo para a saúde do sistema cardiovascular.
né? E também os famosos radicais livres, né, doutora? Então, a gente fala muito, né? Vamos ajudar a eliminar os radicais livres. Então, assim, o que eu costumo falar sempre ali nos treinamentos das lojas, né? Numa linguagem que a gente também procura levar isso para as meninas passarem isso para os clientes, né? Os radicais livres são aí os subprodutos das reações com oxigênio, certo? O oxigênio que sobra das reações celulares, ele é uma espécie reativa e acaba se combinando com outras células, com DNA, causando algumas reações, alguns cânceres, algumas... O termo que eu sempre uso é enferruja, porque o oxigênio Ótimo. oxida, né? O que acontece Aí. com o ferro que fica ao ar livre? Ele oxida. Exato. Dentro do nosso corpo, o oxigênio que não está ligado a nada, nem a ele mesmo, ele vai oxidar. Então entram essa reação que a Natália está falando. Só porque tem uma coisa que eu sempre falo para o pessoal: diminui cacau, diminui o chocolate se está tendo muito fogacho. Mas, ao mesmo tempo, uma quantidade pequena pode ajudar. Porque, em excesso, quem come demais o cacau, ele aumenta o estímulo cerebral, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que são substâncias que quem tem muito fogacho não pode aumentar. Aí ele entra no mecanismo de aumentar o fogacho se comer demais. Comer em pequena quantidade, ele vai aumentar o óxido nítrico e não vai aumentar tanto essas outras substâncias. E aí não vai piorar o fogacho. Senão elas vão dizer, mas doutora, a senhora não disse que não é para comer muito. É isso aí. Exato, na verdade tudo é moderação, né, doutora? E o bacana do chocolate escuro é que ele traz a saciedade antes, né? E a gente realmente aprende a comer menos e ficar satisfeita, né? Então, assim, uma convenção de quantidades, assim, nas pesquisas é 30 gramas. Acho que é uma medida super boa, né? A gente se sente saciado mesmo. E a gente já obtém resultados bacanas. 30 gramas é 2 quadradinhos, mais ou menos, assim, de uma barrinha? Ó, por exemplo... A barrinha tem 100 gramas assim, é 1/3 de uma barrinha. Pensa aquela barrinha bem artesanal do chocolate de Gramado à Praver, que tem aquela ela é 28 gramas, agora ela tá com 23, mas é uma barrinha pequenininha, estreitinha, aquela clássica artesanal. Aquela barrinha seria ótimo, por exemplo. Né? Ou uma barrinha de 50 gramas da linha Dark Design, que é uma linha que tem ali cranberries, vai ter amêndoa, vai ter pistache, então ela mistura outros componentes de saudabilidade legais, já é ótimo, tá? E falando dos outros, doutora, que tu tinhas me perguntado, lógico. Para ser considerado chocolate amargo, não é a mesma coisa que chocolate dark. Não, a gente usa o termo dark como se fosse um nome de venda, assim, tá? Chocolate, a legislação, ela não entra nessa subclassificação de meio amargo, de amargo. Ela é muito vaga, a legislação brasileira. Ela define chocolate branco e chocolate. Então, o branco, tu vai estar falando de 20% de manteiga de cacau, porque ele não tem a fração escura do cacau. E o chocolate, que seria o chocolate escuro, a gente fala em 25% de sólidos de cacau. Quando tu fala sólidos, tu tá mencionando a manteiga, o líquor de cacau e o cacau em pó. Então, essa combinação tem que ter pelo menos 25%. E aí, as classificações que se convencionou com o uso, por exemplo, leite normalmente vai trabalhar ali com 30, 32. A gente busca ali um 38, né? O meio amargo, como eu falei, 52. E os darks, normalmente, acima de 68, a gente considera dark. Mas é uma convenção pelo uso. Tá, então tu quer dizer que tem chocolate que tem 25% só de cacau, o resto é açúcar e leite. Tem. Aí, por isso, a legislação não entra nessa especificação, mas se tiver 25% de sólidos e eu tiver os ingredientes certinhos, sólidos de cacau, importante frisar que tem que ser as gorduras do cacau, e tiver nesse balanceamento, é chocolate. Então, por isso, a gente tem que, né, procurar nivelar bem, buscar sempre teores mais elevados, né, que aí a gente já pula de nível, né? A legislação da Bélgica, por exemplo, parte de 35% de cacau. Então, já é já é um chocolate com mais qualidade. Já parte mais alto. E como é que surge um chocolate que a gente possa dizer que é um chocolate de qualidade? Né? Porque a gente tem chocolates, tem algumas marcas que eu digo é chocolate parafina, que a gente põe na boca e tem gosto de parafina. Não tem gosto de chocolate. São lindos, maravilhosos, mas
Não tem. E tem aquele chocolate que tu põe na boca que tem o gosto do cacau, aquela coisa gostosa. Como é que surge isso? Como é que se faz isso? Então, doutora, eu costumo falar que tem, assim, uns 4, 5 pilares que são fundamentais, né? Então, assim, tudo sempre vai partir de uma matéria-prima de qualidade. E quando a gente fala de uma matéria-prima de qualidade, a gente parte de uma amêndoa de cacau que realmente vem numa fazenda e que precisa passar pelas etapas de beneficiamento, que a gente pode falar depois, de forma bem controlada. Então, se a gente tem uma amêndoa bem tratada na fazenda e com bom beneficiamento, ela vai gerar os insumos do cacau de qualidade: manteiga, líquor e cacau em pó. Então, a seleção de fornecedores, né, que é um trabalho que a gente faz muito forte na Praver também, que é selecionar a tua matéria-prima através de critérios técnicos, né, e sensoriais, é fundamental. Depois, um outro pilar, e não menos importante, acho que todos são super importantes, a gente fala no trabalho exatamente do P&D, que é o balanceamento das formulações, né? Não é à toa que a gente tem inúmeros chocolates no mercado, como tu falaste, tu vai olhar os ingredientes: massa de cacau, açúcar, manteiga, leite. Por que eles são tão diferentes? Essa interação calculada é o grande segredo de cada marca, juntando com o terceiro pilar, que é o processo industrial. Então, assim, as etapas na indústria de refino da massa... O processo industrial é o que a gente vai ver no evento 40 Mais no sábado de manhã, né? Perfeito, exatamente. Eu tô louca para ver, louca para ver. Eu sou suspeita, mas eu acho mágico. Para provar mais ainda. Sim, né? O processo do chocolate, ele é mágico. Assim, vocês vão poder ver lá na fábrica da Praver que ele é complexo, ele é longo. E eu costumo dizer assim, ó, cada etapa que não é bem feita, ela anula a etapa anterior. Então, isso agrega muito valor, assim. Se a gente não fez uma boa mistura, se não fez um bom refino, né? Ou se fez um bom refino e não conchou devidamente, a etapa... Não, a gente anulou o refino e a conchagem. Vocês vão... Tá. O refino é quando a gente faz a tritura os sólidos da massa de cacau, né? Para diminuir o tamanho de grão das partículas, que lá na frente, quando a gente consumir, a gente não vai perceber nenhuma arenosidade. Ele vai deixar bem fininho o pozinho. Isso, um derretimento liso, tá? E a conchagem é a etapa do processo onde realmente a magia acontece, assim, é onde a gente vai ter a mistura de todos os ingredientes, a manteiga, o líquor, os sólidos de leite, quando for ao leite, ou não, no caso dos amargos, né? E aí a gente vai ter agitação mecânica, que em termo técnico a gente usa o cisalhamento, com elevação de temperatura. E aí começam aquelas reações químicas maravilhosas que vão dar sabor, né? E a gente vai ter a eliminação de alguns ácidos que restaram lá da fazenda, porque o cacau é um fruto bem ácido. Então, essa etapa do processo é fundamental para desenvolver sabor, eliminar a acidez e reduzir a umidade. Chocolate e água são inimigos. Então, é nessa etapa que a gente vai ter o desenvolvimento maravilhoso daquela massa fluida, brilhante, né? Que vocês vão poder acompanhar e lá no essas Zip. correções da acidez é feita como se faz o vinho? Na verdade, a gente percebe, a gente parte, como eu disse, de uma amêndoa de qualidade, de uma matéria-prima de qualidade, ela já vai ter um nível de acidez dentro daquilo que a gente está acostumado como padrão. Então, já não é algo. É como a uva já pode vir boa ou não. Exatamente, ela já vem boa, mas a conchagem, ela ainda aperfeiçoa ainda mais. E aí, a interação dos ingredientes, como por exemplo, na massa de chocolate dark, a gente trabalha com a massa de cacau, manteiga e cacau em pó. O cacau em pó, ele dá um toque mais aveludado, também contribui na questão da acidez. Mas assim, os ingredientes estão ali. O grande segredo é o quanto de cada um, né? Sim, então, essa interação do processo... Eu tenho todos os ingredientes para fazer um bolo aqui em casa e nunca sai bolo nenhum. Não. O segredo é realmente ter a magia de saber fazer, né? Sem dúvida. Exatamente. E é isso. Basicamente são os pilares de qualidade, né, do nosso chocolate. E uma equipe bem treinada, né? Porque o chocolate realmente é complexo. As outras etapas de manuseio não são simples. Então, eu costumo dizer que é um dom, né? A gente trabalha muito essa questão lá na fábrica de ter pessoas muito antigas lá, porque realmente é difícil. E essa parte na fazenda lá, Natália? Porque, assim, a concentração de polifenol de uma fruta, né, de qualquer fruta, tem a ver com
aonde ela foi plantada. Que nem a uva, né? A uva que receber muito herbicida, ela não vai ter resveratrol na casca, né? A gente sabe que os próprios polifenóis, quanto mais judiadinho for essa plantação, no sentido de mais natural, mais polifenol vai ter, né? Mais resveratrol vai ter na uva. Como é que é esse processamento lá na fazenda? O processamento na fazenda ele é super rústico, doutora. As fazendas de cacau, elas têm processos assim realmente rudimentares, assim, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, a fermentação vai ser feita em tachos normalmente de madeira, né? Então, assim, não muda muito. O que muda é a procedência da matéria-prima, é saber que tu tá trabalhando... É toda nacional a nossa matéria-prima aqui do que vem para praia? Maior parte nacional, né? Grande parte do cacau vem do sul da Bahia e do Pará. O Pará vem crescendo muito na produção de cacau. Aí alguns dados dizem até que passou de 53%. Eles têm um cacau um pouco diferente, assim. O cacau da Bahia ele é um pouco mais ácido e o cacau do Pará normalmente um pouco mais amadeirado, né? Mais frutado, mas majoritariamente matéria-prima nacional. Então, assim, a gente parte disso, né? De realmente ter que ter confiança na tua cadeia de fornecimento para saber que o processo é bem feito, né? Mas o cacau, ele é rudimentar. Realmente, a fermentação é nesses tachos de madeira. Se coloca uma folha de bananeira em cima, que já começa uma absorção de aromas aí, né? Alguns precursores aromáticos que a gente sente depois. Notas de banana, né? O cacau absorve. O chocolate é muito gorduroso, então ele absorve todos os aromas ao redor, né? E assim acontece com a manutenção dos polifenóis também, né? A fermentação, ela tem uma elevação de temperatura, né? Mas normalmente não passa de 45 graus. E o que vai manter os polifenóis é isso, é o cuidado no beneficiamento, o cuidado no processo na indústria e a procedência, né? De quem trabalha com o fruto. E o que vem para Praver é só amêndoa? Ela vem inteira ou ela já vem triturada? A gente já recebe a amêndoa de cacau, já vai ter feito a extração, né? O líquor, o que vai ter acontecido? Vai ter passado pela fermentação, pela secagem e pela torrefação da amêndoa de cacau. A torrefação vai gerar o nibs de cacau, que é o cerne da semente de cacau, fermentado e torrado. E esse nibs é que vai... Aquele que às vezes a gente compra, nibs de cacau? Exatamente. O nibs de cacau é o cerne da amêndoa fermentada e torrada. Do nibs é que prensando a gente vai obter o líquor, que é também conhecido como massa de cacau. Então, na lista de ingredientes a gente pode ver líquor, massa de cacau ou pasta de cacau. É a mesma coisa, tá? E aí, da prensagem do líquor, a gente vai extrair o conteúdo gorduroso, que é a manteiga de cacau. A gente recebe já o líquor e recebe a manteiga de cacau e o cacau em pó, já processados. Quem trabalha com as amêndoas são empresas que fazem bean to bar, do grão à barra, que é outro processo. Então, assim, são processos bem distintos, mas que trabalham de formas diferentes com o cacau. Vocês recebem as matérias-primas separadas e juntam conforme o tipo de chocolate que querem fazer. Exatamente. Outra coisa que eu botei aqui que eu queria saber, tu já falou um pouquinho, mas como que tu vem percebendo? Claro, eu sou uma defensora do chocolate acima de 70%. Sim. Então, assim, o meu público é uma amostra viciada. Mas como que vocês vêm percebendo na empresa esse aumento da busca por esse chocolate acima de 70%? Olha, realmente, doutora, assim, ó, a gente desenvolveu a nossa massa de chocolate Dark em 2015. É recente, não tinha mais tempo. A gente desenvolveu uma formulação em 2015 e de lá para cá o consumo quadruplicou, tá? Então, assim, realmente foi uma... Eu lembro ainda que eu conversei com o Maurício Anísio, o Gabi Amari, falei, gente, é uma aposta, assim, né? A Draga de Banana foi uma aposta, porque inicialmente eles não são produtos, eles não desbancam a massa ao leite, não é a intenção, mas a intenção é que as pessoas cada vez mais gourmetizem o paladar, tenham acesso, conheçam, né? E tenham a opção. Então, assim... na realidade, quando eu falo no chocolate, 70%, o que eu falo em chocolate, falo 70%, é que ele deixe de ser demonizado como um alimento que
que engorda. Tu pensa em cacau, não posso comer. Pensa em chocolate, não posso. Não, pode. Eu como chocolate. Eu sou magra e como chocolate. Claro que como nessas porcentagens. Eu como também todos os dias. Eu não chego a comer todos os dias porque eu não tenho em casa todos os dias, claro. Mas é uma... Agora eu vou comer uns 2 dias porque eu vi que eu ainda tenho umas passinhas ali, até elas acabarem eu vou comer, né? Exatamente. Mas é isso, doutora. Eu acho assim, o público, as pessoas em geral, os apreciadores de chocolate, normalmente são pessoas que viajam, né? Então, assim, por exemplo, a gente faz pesquisa de tendência quando a gente vai desenvolver um produto, né? Então, assim, existem sites ao longo do mundo, empresas que publicam, né? Realmente o que vai ser tendência no próximo ano em termos de chocolate. Existem softwares que apontam pesquisas também que norteiam bastante do trabalho também do setor de pesquisa e desenvolvimento. E não existe nenhum ano, né, desde então, em que o chocolate dark não apareça. Então, assim, isso tudo acaba impulsionando a indústria, né? A gente ouve o público, quando o público não conhece, a gente oferece, desperta a curiosidade. E como tu falaste, às vezes a gente cria alguma composição, que a gente pode falar depois, de bombons que estimulem a pessoa a conhecer. É bem isso. Ah, eu não gosto de chocolate dark. Começa por um bombom e daqui a pouco tu tá no puro e tá ótimo, né? Então a gente nota por isso, assim, a curiosidade das pessoas que viajam, as pesquisas e o mercado em si, né? Os empórios nas grandes capitais. E é isso, é um caminho sem volta. E me diz uma coisa, eu que sou da vida fit, da vida de exercício, uma coisa que eu gosto muito é do que envolve o enriquecimento de proteína com o sabor, né? E eu vi uma receita aí, não sei que dia, na internet, que era uma massa com whey protein, como se fosse um recheio do sonho de valsa, coberto com 70%, né? Tipo, numa tendência realmente para quem gosta de malhar e gosta do docinho. Come um bombom daqueles no pós. Existem barras, né, de proteínas assim, né? Mas dá para fazer algo mais gourmetzinho, né? Com certeza. Não sei como é que tá isso no mercado, se a procura está aumentando, ou é muito difícil de... Não, eu acho a fusão do Dark, as nutricionistas hoje em dia também fomentam muito isso, né? O brigadeiro proteico, enfim, é maravilhoso, né? A utilização do whey em combinação com chocolate escuro, eu acho fantástico, né? Por exemplo, na formulação do Dark não vai soro de leite, mas a gente usa o soro de leite nas outras formulações, né? No ao leite, no branco. Então, o bacana é que assim a gente procura jogar os benefícios, até respondendo a tua pergunta de antes, às vezes o chocolate que não é o dark, a gente joga um cranberry no branco, por exemplo, oferece um benefício, pelo menos um item de saudabilidade, né? O soro de leite, como tu mencionaste, lógico, ele não entra a ponto de ser alegado na legislação como enriquecido, mas ele está presente. A gente fez uma formulação na Páscoa do ovo banana flambé que tinha inulina, que é uma fibra prebiótica. Sim, então, sim. Isso, então, né? E o banana flambé tinha a banana fruta na massa, na conchagem, que torna isso muito complexo, porque a banana é úmida. Então, a gente fica constantemente se desafiando nesse sentido, de colocar elementos de saudabilidade, mesmo em outras massas, mas no dark, como ele não leva o soro na formulação... Vamos montar aí uma de especial para o evento, não dá tempo. Eu sei. Olha aí! Drajas de whey. Ótimo! Drajas de banana, drajas de whey pequenininhas, né? Com talvez bastante chocolate. Pode ser. Ou até tem a proteína bife, né? A proteína da carne. Ela é uma proteína extremamente saborosa quando misturada com o cacau. Pode ser drajas de bife também. Tem essa opção. Com certeza. Pensar. Como é que tu falou que o terroir da Bahia é diferente do terroir do Pará? Como que que isso interfere? É o solo? Como é que acontece isso? Então, o terroir é um componente muito importante, principalmente no desenvolvimento do perfil aromático, né, das sementes do cacau, do fruto, né, lá no começo. Quando a gente fala em terroir, a gente pensa em todo o ambiente que circunda a plantação, né? Então, assim,
O cacaueiro, ele normalmente ele é uma árvore que vai surgir na sombra. Ele gosta de calor, gosta de umidade, mas ele vai crescendo na sombra de outras árvores. E normalmente gosta de um solo bem úmido, às vezes banhado por um rio. Então, assim, toda essa interferência, né, da riqueza do solo, da umidade que recebe, dos ventos, da chuva, do sol. Se tem uma plantação de manga próximo, por exemplo, tudo isso que a gente fala que é o terroir vai contribuir para a formação do perfil aromático, justamente porque o cacau absorve todos os odores do ambiente com muita facilidade pelo seu conteúdo gorduroso. Então, o terroir, claro, também tem a variabilidade genética do cacau, lógico, né? Existem alguns tipos de cacau, crioulo, forasteiro, são os mais conhecidos. E é diferente a Isso. mesa de cada um? Isso, existem tipos diferentes que a gente pode falar um pouquinho que dão perfis de chocolates diferentes. Então, toda essa composição de terroir, com o perfil genético da planta, com a forma que o beneficiamento acontece na fazenda, sempre que eu falo beneficiamento, são essas etapas de seleção de frutos, fermentação, né, secagem, tudo isso vai interferir no perfil aromático do chocolate, né, no seu sabor. E isso vocês vão aprender na sensorial lá também no dia da visita na Praver. Quarta-feira eu vou até a Praver, eu vou fazer uma para conhecer o pessoal Claro. pessoalmente, né? A Paula está fazendo toda a mediação, mas eu quero ir antes do dia da visita e vou dar uma olhada como é, mas eu acho que a produção mesmo eu vou ver junto com as convidadas lá no dia, né? Com certeza. Vamos tentar guardar esse segredo. Mas o perfil aromático, ele é encantador porque ele é responsável por quase 80% do que a gente sente, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho de sensorial de chocolate, 10 a 20% é o que eu estou degustando. Todo o resto é esse encantamento, esse perfil aromático, que vem do terroir, do cultivo, do tipo de cacau. E os polifenóis também variam de acordo com a espécie de cacau, né? A espécie crioulo que eu mencionei é uma espécie mais frágil, ela representa aí 1% da produção mundial, de 1 a 5. É uma espécie muito delicada, ele é frutado, ele é maravilhoso, assim, ele faz chocolates finos. Ele tem um conteúdo de polifenóis um pouquinho menor. E o forasteiro, que é o chocolate, é o cacau mais vasto, né? Principalmente aqui no Brasil também, ele já tem um conteúdo maior. Então, tudo isso acaba contribuindo para os aromas, para os polifenóis, né? Por isso é muito delicado, tudo tem que ser muito bem cuidado, né? Ai, muito interessante mesmo. Teve mais uma pergunta ali, que eu vou abrir para mais perguntas, mas teve uma pergunta perguntando se o cacau pode dar dor de cabeça. Gente, quem tem enxaqueca, qualquer coisa que trabalhe em vasodilatação ou que aumente adrenalina e noradrenalina pode desencadear crise. Do mesmo jeito que o vinho pode ser maravilhoso para o cardiovascular e pode dar dor de cabeça em função de alguns dos componentes. Então, na realidade, em pessoas predispostas à enxaqueca, alguns tipos de enxaqueca, sim, pode piorar. Mas é uma característica por ser um estimulante, né? Perfeito, doutora. Até acho que é legal a gente mencionar a questão da saúde da pele, né? Também, lendo essas questões de benefícios ali, o cacau está sendo muito utilizado na indústria cosmética, né? Pela sua capacidade hidratante, né? E auxiliando também nos benefícios. Isso eu não vi, é verdade, não sabia. Sim, principalmente como matéria-prima mesmo, né? Da fabricação A manteiga ou o próprio polifenol? Não, daí falando mais da manteiga, né? Da fração mais hidratante mesmo. Mas aí a gente lembra daquela questão, né? Como, claro, é um alimento mais gorduroso na época. Não pode comer porque dá espinha, né? Aí tu me corrige, né? Mas normalmente falam, a gente tem a estimulação das glândulas sebáceas por algumas situações também que não são, né? Às vezes é estresse, às vezes são outras coisas. Exatamente. E aí come o chocolate e acha que é o chocolate, né? Então, moderação, né? Acho que moderação é o segredo. Para só ter os benefícios, né? Aqui, ó. Sou fã número 1 da Praver. Nenhum outro chocolate se compara. A Paula falou. Querido. Quem está entrando agora, gente, a live é sobre cacau, chocolate. A Natália é engenheira de alimentos da Praver. O que vocês tiverem de perguntas referentes ao cacau, ao chocolate, como é feito chocolate, características de chocolate, vocês podem perguntar. Olha, a Udi Zanettini. A Udi é uma super modelo que vai estar no evento. É uma modelo super famosérrima no Brasil.
E Ai, vai que ganhar legal. um chocolatinho da Praver lá, Udi, sem dúvida Ah, nenhuma. com certeza, doutora. Que legal. Esse evento vai ser muito bacana, né? E enriquece muito, a mulherada tem muitas dúvidas, né? Eu acho que vai ser muito bacana, assim, essa troca, né? De poder solucionar as dúvidas e tudo mais, a gente poder estar conversando um pouquinho. Vai ser um prazer recebê-las. Não, então tu coloca meu pedido das drajas de whey, eu vou adorar Tá. fazer drajas de whey, ou drajas de proteína bife, porque as barras de proteína, elas acabam sendo enjoativas, né? Claro que aí é para quem é malhador, profissional e tal. Mas quem quer fazer um lanchinho com proteína e ter um gostinho, é uma opção, né? Ah, Um free stick, assim. com certeza. É, aqui tinha uma pergunta: chocolate emagrece? Posso comer? É aquilo que a gente estava falando, né? Tem que tudo com moderação, mesmo se tu vai enriquecer com whey, né? Tudo na vida é um equilíbrio, né, doutora? Por exemplo, assim, a gente recebe muito questionamento, a dúvida com relação ao chocolate zero adição de açúcar entre ele e o dark, né? O que se faz? Ai, não, vou comer o diet, né? Então, o que eu sempre procuro dizer? O Ah, diet isso é interessante. Me explica um pouquinho do é diet. é uma dúvida muito recorrente, assim. Então, assim, o diet, ou de forma mais moderna, o zero adição de. Então, a gente não fala zero açúcar, a gente fala zero adição de açúcar. Por que esse termo? Porque eu não estou adicionando açúcar na minha formulação. Mas o alimento de referência, que é o chocolate, ele é um alimento que usualmente contém açúcar. Então, quando a gente usa o termo zero açúcar, a gente dá uma confundida. Então, a legislação é bem clara, né? Mas assim, o chocolate zero adição de açúcar, ele não vai ter o açúcar, mas ele vai ter a fração gordurosa, né? Então ele vai ter gordura, ele vai ter calorias, ele vai ter sódio, ele só não tem açúcar, né? Então assim, a gente sempre, eu digo para as meninas da loja, a gente tem que ter muito cuidado, que as pessoas tendem a pedir recomendações pra gente, né? Ah, eu posso comer tantas gramas, posso. Esse chocolate é um chocolate formulado para pessoas com ingestão controlada de açúcar, que tem algum distúrbio no metabolismo, né? Diabetes. Então, assim, a gente nunca Querem recomenda. degustar, né? Querem degustar o chocolate. Exato. E aí a gente responde isso. Ele é um chocolate que vai ter calorias e tudo mais. Eu sempre prefiro, se eu não tenho nenhum distúrbio, né, de metabolismo de açúcares, realmente. Entre um zero adição e um dark, eu sempre vou pro dark, que tem menos açúcar, mas tu tem uma carga de polifenóis, né? Então, É. a moderação é que intermedia essa decisão, O né? que eu posso dizer do ponto de vista de quem trabalha com longevidade comecem a experimentar. Dos 50 vão para 60, vão para 65. E aí consigam chegar nessa linha de chocolate que vai ter os benefícios, né? E como a Natália disse, sacia mesmo. Aqui, ó, chocolate sem adição de lactose. Como é que é o chocolate sem lactose? Então, na verdade, por exemplo, o chocolate dark da Praver, o meio amargo da Praver, já não tem leite na sua composição. Mas nós somos uma fábrica de chocolate artesanal, né? Então, assim, é o mesmo equipamento que produz o chocolate meio amargo, que na sequência a gente faz um sequenciamento para cada vez ir eliminando mais os traços de lactose. Então, assim, mas o chocolate meio amargo, por exemplo, ele não contém a lactose na formulação. A formulação dele é massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar e um aroma e um emulsificante. Acabou. Mas eu não posso declarar, fazer nenhuma alegação de lactose, porque a gente faz análise em laboratório, né? É como quem trabalha, não pode dizer que é sem glúten se tem qualquer processamento próximo que possa ter contaminação. Exatamente. Por outro lado, o nosso DARC, a gente faz análises periódicas nele, ele não arrasta lactose, mas ele também, o que as pessoas confundem um pouquinho? O alimento já é formulado sem leite. Então, essa alegação de rotulagem, zero lactose, ela só deve ocorrer quando tu faz um alimento propositadamente para pessoas com restrição de lactose. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma enzima lactase para eliminar a lactose. Então, eu estou formulando um chocolate ao leite com lactase, e aí ele passa a ser Para estar escrito zero lactose, tem que ter sido adicionado lactase. Ele não é exato, ele tem que ser feito, ou ele é feito com uma matéria-prima que já tem a lactase,
mas assim, um derivado do leite cuja intenção é fazer um chocolate zero. A minha intenção ao fazer um chocolate dark é não adicionar leite, mas ele não é com esse foco para dietas com restrição de lactose. Ele é um chocolate... Mas é mais tranquilo, quem tem restrição pode usar esse, não Com vai... certeza. A gente procura fazer isso, a gente abre a tabela nutricional e deixa clara a lactose, porque a gente faz análise em laboratório. A gente só não veicula a propaganda porque ela não é complacente com o que a legislação diz. Então, existe bastante confusão, né? É a mesma coisa assim, ó, café sem lactose, mas ele naturalmente já não tem lactose, né? Então, é isso que eu procuro tentar deixar claro. É verdade, a gente não se dá. É porque como o chocolate, sempre a gente pensa chocolate ao leite, parece que todo chocolate Isso. tem leite. E não é verdade. Exatamente. É Vamos bem ver. por aí. É uma boa dúvida, é bem geral. E a do glúten é a mesma coisa, né, doutora? A gente também, é exatamente isso. O glúten é a fração proteica da farinha de trigo. Então, a remoção de proteínas no ambiente industrial, ela é bem difícil, assim. Então, a gente sempre diz, assim, ó, basta ler os ingredientes, tu vais ver aonde tem adição de glúten, né? Nas massas puras não vai ter, mas a gente eventualmente vai cruzar numa linha, vai passar o ingrediente pela fábrica. Então, a gente não corre o risco, né? Envolve muita responsabilidade, né? Sim, interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. A gente já está chegando na hora de encerrar. Eu amo Rita, Dark. fala ligeiro. O que é? Eu falo bastante, né? Tive que me controlar aqui. Como o chocolate da Praver Dark é mais aveludado, a maioria são muito amargos. Perfeito. Essa percepção, na verdade, é uma intenção dentro daquilo que eu mencionei. Isso tem muito da questão da formulação, do balanceamento dos ingredientes, da etapa de conchagem, que a etapa de conchagem ela é fundamental na remoção dos ácidos voláteis ainda remanescentes. Né? Por exemplo, a massa caramelizada ela concha 26 horas, né? A massa dark a gente já tem bons resultados com 12, 14 e às vezes 16. Mas apesar de a gente trabalhar com padronização, a gente sempre experimenta, porque eu sempre digo, o chocolate é muito complexo. Então, tu segue todos os padrões e eventualmente tu vai ter que conchar um pouco mais uma massa. E aí vai na sensorial mesmo. Isso é um pouco da magia também. A matéria-prima é como vinho, nunca uma safra é igual a outra. Exatamente. E quando a gente é orgânica, é uma fruta, né? Vai ter diferença. Exato. Perfeito, doutora. A gente tem uma faixa de especificação de acidez, por exemplo, mas lógico que se estiver no nível menor ou no nível maior de acidez, tu vai ter um resultado diferente no processo. Então, essas combinações... Realmente, porque essas assim, combinações do mesmo ser jeito que o mesmo terroir de uma uva, um ano ela é mais doce, o outro ela é menos, em função da quantidade de chuvas, de todo da quantidade de sol. Perfeito. Mas o Dark ali, só para fechar, tem, como eu falei, tem toda essa questão da formulação do processo e tem o cacau em pó, que está ali na lista de ingredientes e que é valioso, assim, ele às vezes é subestimado e ele é extremamente interessante no dar o aspecto aveludado também, tá? Então, é tudo isso, é uma composição, é uma magia. Ai, coisa boa. Eu vou comprar o chocolatinho em pó para tomar agora no... Eu não uso muito leite de vaca, eu uso um leite de castanha que eu compro, mas ele fica bem gostoso, fervidinho com cacau. Fica bem gostoso. Maravilhoso, adoro também. Show de bola. Bom, Natália, está acabando nossa live. Quero te agradecer, foi maravilhosa, muita informação. Realmente é muito mais amplo esse mundo do chocolate do que eu imaginava. Quarta, eu vou conhecer a fábrica. Na realidade, eu vou conhecer o pessoal da Praver, né? Toda a equipe. E no dia 25 de junho, de manhã, as convidadas do evento 40 Mais, a gente vai em 2 turmas, eu vou estar com as 2 turmas, para conhecer toda essa linha de produção e fazer provinha, né? Tu vai estar lá, né? Com certeza, eu vou estar lá. E aí nós temos que provar, desde os poucos por cento até os muito por cento. Qual é o máximo porcentagem que tem na Praver? Então, o máximo percentual é 73, mas a gente, né, de olho nessas tendências, a gente vem estudando aí o incremento, né, e a possibilidade da gente entrar com novidades nesse sentido. E se não, ainda não é acostumado ao Dark, pelo menos aproveita os benefícios, a energia que o cacau traz, né, porque traz felicidade, pode comer também, né.
Porque tu E sabe eu que o queria chocolate que a gente compra muito aqui em casa é o 85%. 85 um balizador excelente também, né? Então a gente vem pensando, vem amadurecendo essa ideia. E também queria agradecer, doutora, muito obrigada. É muito bom poder falar de chocolate, né? Eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Agradecer também a Praver, né? Toda a equipe que para a gente fazer um chocolate é uma engrenagem gigante, assim, de pessoas envolvidas. Então, a gente tem muito orgulho do nosso Me trabalho. diz uma coisa, tu disse que a Praver não tá mais na família Praver, ela tá... Quando é que ela trocou de... Foi em 2011 que assumiu a direção no Maurício, Onício, Gabriel e a Mariana. Então, eles começaram em 2011 e eu cheguei em 2015. Então, eles começaram a estruturar e a gente segue juntos desde então. Já me sinto um pouquinho parte ali da família, eu sempre Da digo para eles. família. Porque eu Eu brinco. estava comentando com a Natália que eu me lembro que a Praver foi o primeiro chocolate, porque eu nasci em 71, foi 75 que veio a Praver, e eu me lembro quando eu ia pequena, a Gramada, a gente sempre morou em Porto Alegre, eu ia pequena, era o chocolate que tinha, que eu ganhava, era umas caixinhas assim de papel, que vinham umas barrinhas de chocolate da Praver. Ó, isso é maravilhoso, doutora. Essa memória afetiva, o nosso público traz muito isso. Então, isso a gente tem que procurar manter, né? Quando a gente fala em pesquisa, além de saudabilidade, se fala muito isso, em contar história. Isso é muito tendência para trazer memória para as pessoas, né? E isso é um pouquinho do que a gente faz. Então, queria agradecer também. Eu brinco lá porque a minha área, às vezes, a gente tem que ser duro com relação a alguns padrões de legislação, né? Eu sempre digo, olha, eu tô aqui para... Não tô aqui para agradar, eu tô aqui para falar o que tem que ser falado, né? Para a gente trabalhar. E a gente tem Sim, muita porque liberdade. sem dúvida, a gente precisa ter Isso, essa seriedade. isso. E a gente tem essa liberdade e assim a gente trabalha Olha só motivado. a pergunta. A gente encontra o chocolate que você produz em todo o Brasil? Ah, então a Praver expandiu muito, principalmente na pandemia. A gente tem, nossa, a gente tem muitas lojas, né? A gente tem lojas em Gramado, tem loja em Santa Maria, tem loja em Pomerode, mas tem também empórios já em São Paulo. A gente tem loja no Mato Grosso, então a gente está expandindo. Nordeste já tem também. Então tem loja em Santa Catarina, tem espalhado já o chocolate, não sempre em lojas exclusivas, mas já começando a espalhar. E-commerce, foi necessário entrar nesse Isso que mercado. eu ia perguntar, se tem Sim, e-commerce, tem como sim. escolher. Gente, quem for comprar no e-commerce, comprem essas dragezinhas que eu falei, que são deliciosas. E eu Ah, comprei outra dragezinha para trazer para o Bernardo, e no fim eu comi um pouco também, que é uma vermelhinha de cranberry. a vermelha por fora, ela é Não é de... vermelha, é meio arroxeadinha, assim, rosada. Foi o lançamento sazonal do Dia das Mães. Ela era de blueberry com lavanda. Ela... Isso, essa Isso. aí. Meu Deus, maravilhosa aquela Ai, dragezinha. que bom, doutora. Super aromática, né? E daí bem isso, assim, ela utilizava o chocolate branco na composição, mas a gente agregou o blueberry. Então, tu pega os antioxidantes ali também. Então, bem aromática, né? Bem legal. Que bom que tu gostou. E tem Gostei, também, adorei. claro, nas opções de dark a gente trabalha com marzipan também, né? Então, assim, a gente tem um marzipan ali inspirado bem em formulações alemãs com cranberry na massa. Então, a massa dele é rosado, com dark por fora. Então, as pessoas podem se aventurar por aí. Tem o pistáquio, que é um bombom com uma ganache de pistache e dark. Então, aos pouquinhos, o público pode ir se acostumando com esses produtos, né? E a loja tá linda, né? Normalmente eu vou na loja não no centro de Gramado. Como a minha mãe mora em Canela, eu passo por Gramado e vou naquela da estrada. Ah, Gramado sim. Canela. A Aquela lá tradicional. é que eu A paro. fábrica. E tá muito bonita aquela loja. Ah, sim, as lojas são um encanto, né? A equipe de decoração ali realmente é fantástica. O José, o trabalho da Nice também. É nos mínimos detalhes, né, doutora? É bem isso, assim, a nossa intenção é toda uma experiência, a beleza do chocolate, mas acompanhando todo o detalhamento, né? Porque isso que traz um encanto, né? Da experiência mesmo de comprar chocolate, né? Mas então, muito obrigada, Natália. Vamos nos Obrigada. encontrar pessoalmente, provavelmente é Sim. 25. Quarta-feira tu não vai estar em Gramado, né? Eu acho que Então, não, eu chego na quinta, uma pena. não, aí naquele eu Tá. consegui me ajeitar na agenda para ir na quarta-feira lá. Não tem Mas problema. nos conheceremos pessoalmente no dia 25, então. Tá, joia, doutora. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos. Nada, beijo, boa noite Beijo. para todas, boa noite para todo mundo. Quem gostou da live, indica para as amigas conhecerem um pouquinho mais do chocolate. É Beijo, isso boa aí. noite. Obrigada. Tchau, tchau.